Olá, eu me chamo Ana Clara Teixeira, sou estudante do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e hoje eu vim falar um pouco sobre os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Vamos começar pelo sujeito, mas afinal, vocês sabem o que é o sujeito? O sujeito não é nada mais e nada menos do que o termo da oração que indica uma pessoa ou algo que estamos afirmando ou negando uma ação ou uma qualidade. E o sujeito, ele pode ser dividido em 5 partes: o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito indeterminado, o sujeito oculto e o sujeito inexistente, oração sem sujeito. O sujeito simples, como o próprio nome já diz, ele é simples. O sujeito simples, ele é o termo que só possui um núcleo representativo, e o sujeito composto possui mais de um núcleo representativo. E logo após temos o sujeito indeterminado, que também o próprio nome já diz, ele não é determinado. E pode-se dizer que um sujeito é indeterminado quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada, tanto por desconhecer quem está executando a ação ou por não fazer diferença. E o terceiro sujeito é o sujeito desidencial ou sujeito oculto. O sujeito oculto, ele não está explícito e ele só pode ser identificado através de uma desidência verbal. E por último, e não menos importante, a oração sem sujeito ou o sujeito inexistente, que novamente o próprio nome já diz, inexistente, ele não existe ali na oração. E a oração, ela é sem sujeito quando ela indica ali os verbos e fenômenos da natureza. E agora nós vamos falar sobre o predicado, que assim como o sujeito, ele também é dividido, só que ele só é dividido em apenas 3 partes: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos começar pelo mais fácil, que é o predicado verbal. Esse tem um verbo como seu núcleo, indica uma ação e não possui predicativo do sujeito. Logo em seguida, tem o predicado nominal, que esse dá para tirar de letra também. Ele já possui um nome como seu núcleo, um substantivo ou um adjetivo. Ele é formado por verbo de ligação e predicativo do sujeito, e ele indica um estado ou uma qualidade. E por último, mas não menos importante, temos o predicado verbo nominal, que assim como o próprio nome mistura o verbo com o nominal, ele também é uma mistura do verbal com o nominal. Ele possui 2 núcleos, um verbo e um nome. Possui predicativo do sujeito ou do objeto, indica uma ação ou uma atividade do sujeito em uma qualidade. Enfim, é basicamente isso, bem facinho, né? Português pode até ser um pouco complicado, mas esse conteúdo aqui é super facinho, dá pra tirar de letra. Agora vamos fazer alguns exercícios para ver se a gente aprendeu mesmo. Irei utilizar uma folhinha para me auxiliar. Na frase, os alunos chegaram atrasados, identifique o tipo de predicado. Temos 3 alternativas. Alternativa A, predicado nominal. A alternativa B, predicado verbal. Ou a alternativa C, predicado verbo nominal. De caras, dá pra gente saber que é a alternativa C a correta, porque nós temos um nome e nós temos um verbo como núcleo. O nome seria os alunos e o verbo seria atrasados. Dessa forma, descartaria automaticamente as outras 2 alternativas. Predicado nominal não seria, porque ele não tem verbo de ligação. E o predicado verbal também não seria, porque ele não tem apenas um verbo como núcleo, e sim um verbo e um nome. E agora mais um pequeno exercício, só que dessa vez é sobre sujeito. Na frase, ninguém acreditava no que ela dizia, o tipo de sujeito é sujeito inexistente, B, sujeito simples ou C, sujeito indeterminado. Não teria como ser o sujeito inexistente. Por quê? Porque o sujeito existe. Quem é o sujeito da frase ninguém acreditava no que ela dizia? Ninguém. O sujeito é ninguém, então ele não é inexistente. Ele existe, ele é ninguém. Esse ninguém não significa que não há um sujeito na frase, e sim que há pessoas que não acreditavam no que essa menina dizia. Sendo assim, a alternativa B está correta, porque ele é um sujeito simples e só possui um núcleo representativo, que é o ninguém. Há alguém ali, né? E por que não seria um sujeito indeterminado? Porque nós conseguimos determinar quem é o sujeito. Como eu falei, mesmo que ele não esteja explícito, nós ainda conseguimos determinar. Quem que não acredita nela? Ninguém. As pessoas, eles, elas. Ninguém acreditava nela. E agora, um último exercício só pra gente finalizar.
Qual é o tipo de sujeito e predicado na frase já está anoitecendo? Alternativa A, sujeito indeterminado, predicado nominal. Incorreto, não é essa. Por que não é essa? Porque, primeiramente, não possui sujeito, então não tem como ser sujeito indeterminado, sendo que não possui sujeito. O sujeito é inexistente. E não tem como ser predicado nominal, porque ele não tem um verbo de ligação. E não possui um substantivo ou um adjetivo como seu núcleo. Alternativa B, sujeito inexistente, predicado nominal. Também está incorreta. Mesmo que o sujeito realmente seja inexistente, o predicado não é nominal, como eu já havia falado. E por último, a alternativa C, sujeito inexistente e predicado verbal, que está correta. Porque o sujeito realmente é inexistente, ele não tem ali. E o predicado é verbal, porque além de ele estar indicando uma ação de estar anoitecendo, ele possui um verbo como núcleo, o verbo anoitecendo. Foi isso, tchau!